Filemon, versículos 4 a 7. Assim está escrito: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que estou lhe pedindo. Só aqui vamos orar. Senhor, que o Senhor possa nos dar a luz do teu Santo Espírito para compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos dá entendimento, Senhor. Que a reflexão, que a meditação que vai ser, meu Deus, ministrada aqui nessa noite, venha ao nosso coração. Que nós possamos receber uma mensagem do Senhor. Uma mensagem que nos edifica, que nos exorta, que nos consola, que nos direciona nessa caminhada, na jornada da fé. Fala com a gente, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero explicar um pouquinho o contexto da carta de Filemon, o que está acontecendo aqui, para a partir daí a gente tirar algumas verdades para nós. Paulo, o apóstolo Paulo, escreve uma carta para um dos líderes de uma igreja plantada numa cidade chamada Colossos. Se você depois visitar a sua Bíblia, você vai ver que tem uma carta de Paulo aos Colossenses. Então Paulo está escrevendo para um personagem específico da igreja dessa cidade. Possivelmente um dos líderes, ou se não o principal líder da igreja dessa cidade, um sujeito chamado Filemon. Me chama a atenção porque Paulo escreve uma carta aos Colossenses e depois Paulo escreve uma carta para um irmão dessa igreja chamado Filemon, uma igreja que Paulo tinha estima, mas que nunca tinha estado naquele lugar. Se você visitar o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, você vai ver que Paulo nunca esteve em Colossos. Possivelmente um dos discípulos de Paulo foi àquela cidade, pregou o evangelho, ganhou vidas, plantou uma igreja, e Paulo, mesmo sem estar lá, era considerado o grande líder daqueles irmãos. Era o apóstolo daquela igreja. E Paulo escreve essa carta para resolver uma questão específica. A gente vai lendo um pouquinho a história bíblica e lê o próprio texto de Filemon completo, você encontra uma determinada situação. Filemon era um homem rico, um homem próspero naquela cidade, e Filemon tinha um servo, um escravo, chamado Onésimo. E conforme a história bíblica nos ensina, esse Onésimo, ele tinha roubado Filemon e tinha fugido. Ele roubou alguma coisa de Filemon e fugiu. Então ele cometeu aqui 2 crimes daquela época. Primeiro, roubou. Segundo lugar, ele era escravo. Filemon era dono dele. E o Onésimo deu o pé, fugiu. Pela lei romana, Onésimo deveria ser preso, restituir aquilo que foi roubado e poderia até ser condenado à morte. E por aquilo que não é destino, nem coincidência, mas é a providência divina, o Onésimo foi preso e acabou sendo colocado na mesma prisão que Paulo estava preso, aguardando julgamento. Ele foi preso e ficou preso na mesma prisão que Paulo estava. Quando Paulo soube da história, soube de quem ele era servo, Paulo esteve com Onésimo, Paulo pregou o evangelho para Onésimo, Onésimo reconheceu o seu pecado, reconciliou com Cristo, e Paulo falou assim: você vai embora, porque o Onésimo ia ser devolvido ao seu Senhor, né? Aí Paulo falou assim: você vai embora, mas você leva essa carta junto. A carta que nós lemos aqui, e se você quiser ler ela toda na sua casa, é um texto pequeno, né? 20 e poucos versículos. É a carta que Paulo dá a Onésimo e fala assim: Tom, entrega lá para o Filemon. E se você ler essa carta, Paulo, ele dá algumas recomendações a Filemon.
Em primeiro lugar, Paulo deixa muito claro que esse Filemon era um homem de Deus. Filemon era crente, muito crente. Olha o que nós lemos. Paulo fala que toda aquela igreja que estava naquela cidade, ela era constantemente reanimada pela fé e pelo exemplo de Filemon. E Paulo não julgava confete, não. Paulo falava a verdade. Paulo dizia assim: eu sei, Filemon, que você é crente. Eu sei, Filemon, que você é muito crente. As pessoas veem em você, Filemon, um bom testemunho. As pessoas veem em você, Filemon, um homem de Deus, um servo de Deus. Só que Paulo continua dizendo o seguinte: Filemon, eu estou mandando para você de volta o seu escravo. Eu estou te mandando Onésimo. E Paulo dá alguns ensinos a Filemon. Paulo fala assim: você vai receber Onésimo não como seu escravo, mas como um irmão em Cristo. Paulo não está mandando Filemon dar liberdade a Onésimo. Paulo está falando assim: você vai receber Onésimo como um irmão em Cristo. E você vai perdoar Onésimo. No texto, Paulo chega a falar assim: se Onésimo está te devendo alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu pago por ele. Mas depois Paulo fala assim: mas se lembre, Filemon, que você só tem vida porque através do evangelho que eu prego você também foi salvo. No final das contas, Paulo fala assim: Filemon, da mesma forma que Onésimo te deve, você também deve para muita gente, inclusive para mim. Perdoa. E no final do texto, Paulo fala assim: eu tenho certeza que ao receber essa carta, você vai me obedecer e vai fazer ainda além do que eu estou te pedindo. E assim encerra a carta de Paulo a Filemon. Paulo faz isso e Paulo tem autoridade para dar essa doutrina, esse ensinamento para Filemon por algumas coisas. Em primeiro lugar, porque Paulo era uma autoridade espiritual sobre a vida de Filemon. Ele era o pastor daquela comunidade mesmo sem estar lá. Mais do que isso, Paulo tem autoridade para falar aquilo para Filemon, porque Paulo sabia que quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém se encontra com Cristo, os valores, os princípios, a identidade daquela pessoa muda. A pessoa não é mais a mesma. Pela lei romana, Filemon tinha que receber Onésimo, podia mandar dar um couro em Onésimo, podia colocar Onésimo para trabalhar ainda mais, até pagar tudo que ele deveu, tudo aquilo que ele roubou de Filemon, e depois podia ainda mandar matar Onésimo. Era lei. Mas Paulo fala assim: Filemon, você não vai tratar Onésimo com a lei dos homens. Você vai tratar Onésimo como nós tratamos os servos de Deus. O que Paulo está dizendo para Filemon? Filemon, eu sei que você é crente. Eu sei que você é cristão. Eu sei que você é servo de Deus. Prove isso agora. Se você realmente serve a Deus, como todo mundo sabe, prove isso agora. Pratique o que o Evangelho nos ensinou. O que Paulo está querendo mostrar para Filemon é que quem se converteu, quem aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa ter na prática de vida uma identidade transformada. Filemon, você sabe quem você é? Você é servo de Deus? Prova agora. Você é servo de Deus? Que as suas atitudes demonstrem isso. Por que dizer que a gente é servo de Deus? Vindo aos cultos? Postando um versículo bíblico todo dia na rede social? Dando paz do Senhor para o povo na rua? Isso é fácil, gente. Isso é fácil. Agora, e quando o caráter é provado? E quando vem aquela atitude diante de nós, que o nosso caráter precisa ser revelado, é nessa hora que a gente mostra se a nossa identidade foi transformada ou não. E cá para nós, vamos ser bem honestos. Hoje, na nossa geração, na grande maioria das vezes, quando a identidade cristã das pessoas é comprovada, o que fica latente, patente, o que fica às claras para a maioria das pessoas é que essa identidade não é verdadeira. Eu não me esqueço disso. No final da década de 90, tinha um jogador de futebol do Corinthians, famoso na época, né? O Marcelinho Carioca,
que ele começou a dizer que ele tinha se convertido. E ele andou até alguns jogos, né? Jogando com a faixinha amarrada na testa assim, né? Jesus é o Senhor, Deus é fiel. E começou a falar de Jesus e tal. Até que no jogo que ele estava, teve uma briga. Os caras começaram a discutir. E o primeiro a dar voadora no outro foi o Marcelinho Carioca. Bateu. Aí a câmera focou nele. Ele saiu xingando tudo quanto é palavrão, dando soco. Aí no final do jogo o time dele foi campeão. Ele tirou a roupa toda e ficou pelado em campo. A boca falava algumas coisas. Isso é antigo, final da década de 90. Mas você tá no YouTube, você vê. Demonstra que eu não sou muito novo, né, irmão? Beleza. Mas na hora que ele precisou de provar quem ele era, na hora que a identidade dele precisou ser revelada, revelou o que estava no coração, que era o contrário do que ele dizia. Tanto é que de lá para cá, você continua vendo a história de vida desse sujeito especificamente, não tem nada de cristão, não tem nada de evangelho. Fala! E na nossa mídia, na mídia brasileira, tá lotado de gente assim. De gente que na hora do apelo diz que é crente, vai para a igreja, começa a falar de Jesus, aí daqui a pouco começa a fazer tudo contrário do que falava. As palavras dizem algo, mas na hora de provar com a identidade não é transformada. Continua a mesma. Não dá pra gente querer viver uma vida onde a gente passa uma maquiagem evangélica. Onde a nossa linguagem é de crente, a roupa é de crente, às vezes até as músicas que a gente ouve é de crente. Mas o coração não foi transformado. Porque Paulo deixa muito claro, né? Paulo dá algumas informações excepcionais sobre o Filemão. No versículo 5 que nós lemos, Paulo fala assim: eu estou longe, mas eu ouço falar da sua fé em Jesus. Quem tem uma identidade transformada, quem realmente serve a Deus, tem uma fé em Jesus que quem está à volta enxerga. Tem uma fé em Jesus a tal ponto que quem olha fala assim: aquele ali serve a Deus. Paulo está dizendo assim: eu estou em outro lugar e até aqui eu ouço falar da fé que você tem em Jesus. Não é falar, irmãos, não é você ficar falando eu creio, eu creio. É as pessoas conseguirem olhar para a sua vida e identificar que você serve a Deus. Identificar na sua vida, na sua conduta, nas suas decisões, nos seus valores, nos seus princípios. Não, ali é um servo de Deus. Ali é alguém que anda diferente. Quer dizer que a gente é perfeito? Não. Mas se a nossa identidade está sendo transformada, se a gente aceitou Jesus, não é assim que Paulo fala? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas ficam para trás. Tudo se fez novo. Então Paulo fala assim: por que Filemão é crente? Porque todo mundo vê fé em Jesus na vida dele. Isso aqui é um ponto para você avaliar na sua vida. Será que quem passa pelo meu caminho consegue ver Jesus na minha vida? Será que quem me acompanha no dia a dia, quem passa no local onde eu trabalho, quem vai na minha casa, os meus vizinhos, será que eles conseguem enxergar de maneira natural? Não é forçada, não. De maneira natural. Será que elas conseguem ver Jesus na minha vida? Se estão enxergando, é porque a sua identidade tem sido transformada. Você tem sido um cristão. Se não, hoje é o dia de você tomar uma postura diferente. Outra coisa que Paulo fala de Filemão que é espetacular. Paulo fala assim: olha, além de ouvir falar da sua fé em Jesus, eu ouço falar do seu amor por todas as pessoas. Eu ouço falar do seu amor por todas as pessoas. Filemão era alguém que manifestava amor. Filemão era alguém que amava. E lembra que quando a Bíblia está falando de amor, a Bíblia não está falando de sentimento, não. Não é sentimento, né? Porque é fácil ficar falando que ama todo mundo, né? Até porque na nossa língua portuguesa, a palavra amor é uma palavra extremamente banalizada. Banalizada. Porque amor é para tudo, né? Ama a pessoa, ama o travesseiro que você usa, a comida que você gosta, um filme que você assiste, tudo eu amo. Como se essa expressão abarcasse tudo. Português em algumas coisas, né? Apesar de ser uma língua muito extensa, para algumas coisas é muito pobre. Para a palavra amor, sim.
Na Bíblia, e no Novo Testamento ela é escrita originalmente na língua grega, para cada manifestação sentimental existe uma palavra diferente. Quando é a relação entre pessoas, uma amizade próxima, né, de amigos, de irmãos, tem uma palavra para amor. É a palavra fraternidade. Quando é o relacionamento entre cônjuge, tem uma outra palavra para amor. Quando é gostar de uma coisa, tem uma outra palavra para amor. Agora, quando fala da relação de Deus conosco, tem uma palavra para amor. É a palavra ágape, né? A palavra ágape. Que em algumas Bíblias chega a ser traduzida como caridade, né? Que é fazer algo para alguém que não pode retribuir. É dar a alguém aquilo que ele precisa, sabendo que ele não tem condição de pagar. E quando a Bíblia está falando aqui do amor que Filemon tinha para as pessoas, a palavra que aparece é essa. Paulo está dizendo assim: eu sei que você ajuda todo mundo, principalmente quem não consegue te retribuir. Eu sei que você é alguém que estende a mão para o necessitado. Eu sei. Já viu? Nas nossas relações é assim. Tem gente que nos procura só quando precisa. Acontece isso com você? Comigo acontece. A pessoa só procura na hora que precisa. Quando não precisa, some. Aí às vezes a gente fica assim: fulano só me procura na hora que precisa. Vamos pensar por outro lado. A gente fala assim: fulano é interesseiro, só procura quando a gente precisa. Agora vamos pensar por outro lado. Será que ele procura você quando ele precisa, porque ele sabe que você tem algo para oferecer? Por que você vai procurar alguém para te ajudar que não tem nada para oferecer? É perca de tempo, né? Às vezes a pessoa procura você quando precisa, porque ela, no fundo, ela sabe que você tem sempre algo a oferecer. Que você nunca está vazio, que na sua mão tem sempre algo para dar. E quando a gente faz, sabendo que a pessoa de lá não pode pagar, você sabe o que é isso? É manifestar o amor de Deus. Porque Deus faz assim conosco. Quando a nossa identidade é uma identidade cristã, uma identidade transformada, a gente começa a entender que ela nos procure por interesse, mas nós vamos agir porque a gente serve a Deus. É claro que você não precisa também de ser uma pessoa que é explorada pelos outros. Tem isso também, né? Se você abaixar demais, tem gente que monta em você. Não é isso. Mas se você vê que você pode fazer, que vamos ser bem sinceros, tem coisa que não nos custa muito e que pode ajudar muitas pessoas. Tem coisa que não nos custa muito, mas que pode ser extremamente útil. Às vezes acontece isso comigo. Às vezes a pessoa procura, nem sou eu que vou resolver. Às vezes um telefonema, apresentar alguém, indicar uma pessoa, direcionar uma palavra, às vezes abre o horizonte da pessoa. Algo que muitas vezes não vai me custar nada, mas que vai ser bênção na vida do outro. Muitas vezes que pode mudar a vida do outro. Quando a Bíblia nos ensina sobre o amor, a Bíblia nos dá essa verdade. Quando eu sirvo a Deus, eu vou procurar servir o outro. Eu vou procurar ajudar. Eu vou demonstrar esse amor. Eu não vou ficar assim: eu vou fazer isso porque na hora que eu precisar eu procuro fulano. Aí é o amor com interesse. Existe essa relação? Existe uma relação de troca. Mas é o amor que a Bíblia nos ensina? Não. Quando a nossa identidade é transformada, tal como Filemon, a gente demonstra o amor. A gente faz para aqueles que precisam. Paulo, no versículo 6 que nós lemos, fala que Filemon era uma pessoa que dava muito fruto. Paulo fala que Filemon era alguém que tinha comunhão, alguém que manifestava o fruto do Espírito. Paulo fala que Filemon tinha amor, alegria, paz, paciência. Paulo fala que Filemon era alguém que frutificava. Quando a nossa vida é transformada por Jesus, a gente começa a dar fruto. A gente começa a produzir algo bom, a tal ponto que Paulo fala que o amor de Filemon gerava alegria no coração das pessoas. Mas era uma pessoa que, se alguém passasse pelo seu caminho, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre estendia a mão, ele sempre ajudava. Ninguém passava pela vida de Filemon e saía do mesmo jeito. E existe uma realidade. Tem gente que, se você passa pelo caminho dela, você sai melhor do que chegou.
Mas tem gente também que se você passa pelo caminho dessa, você sai pior do que chegou, não é verdade? Tem gente que você precisa nem passar, não. Às vezes, se você corre o olho na rede social dela, você já deprime. Já fica pior. Isso é a realidade. O que Paulo está ensinando aqui? Filemon era alguém transformado por Jesus porque era alguém que dava fruto. Ele produzia. E quem tem a vida transformada por Jesus é alguém que frutifica. Paulo, no versículo 21 que nós lemos, Paulo fala assim: eu escrevo a você, Filemon, certo que você vai me obedecer. E certo que você vai fazer muito mais do que eu estou lhe pedindo. A Bíblia ensina que Filemon era alguém generoso. E aqui eu quero parar e trazer um princípio para a minha vida e para a sua vida. O cristão que entende o chamado dele, o cristão que entende por que Jesus o salvou, o cristão que entende o que é o evangelho na sua vida, se torna uma pessoa generosa, uma pessoa liberal. Porque em geral, nós, por um lado a gente fala assim, o brasileiro é uma pessoa que ajuda, mas por outro lado, o nosso povo é tão mesquinho para tanta coisa, tão avarento, sabe? A pessoa às vezes a mão é tão fechada que a unha está machucando a mão. As pessoas são liberais para algumas coisas, mas tão mesquinhas para outras. Achei interessante, naquela penúltima chuva que teve na região dos lagos do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, Teresópolis ali, aquela que, quando teve lá uma chuva terrível que desceu um barranco nas casas, começaram a fazer arrecadação de donativos. E gente do Brasil inteiro doando. E em alguns lugares, as pessoas arrecadavam caminhões de donativos. As pessoas em determinadas cidades arrecadavam, colocavam em caminhões e levavam. Eu vi um dia uma reportagem de um determinado caminhão que tinha toneladas de roupas, cobertores e alimentos, que foi parado numa blitz da polícia rodoviária, e o policial rodoviário pediu a nota fiscal dos produtos. A nota fiscal dos produtos. E o rapaz falando que aquele caminhão era de uma ONG que estava levando. O policial apreendeu o caminhão e a carga, falando que era transporte irregular. Irregular. Você pode dizer assim, mas ele estava cumprindo o dever dele. Uma mentalidade dessa é uma mentalidade extremamente mesquinha. Aí você vê países, por exemplo, como os Estados Unidos, quando houve aquele furacão Katrina na região de Nova Orleans, que destruiu a cidade, as pessoas que não tiveram suas casas destruídas abriam seus lares para abrigar quem ficou sem casa. As pessoas que trabalhavam de táxi faziam corridas de graça para tirar as pessoas da área de risco. Aqui no Brasil chove e o Uber fica mais caro. Aí você vai ser uma pessoa tem que ganhar um pão, mas sabe por quê? A mentalidade. A gente fala que o nosso povo é generoso, até a página 2. Até a página 2. Há muita mesquinhez, como eu falei aqui esses dias. Às vezes a pessoa ela quer dar, ela quer ofertar o que está sobrando, ou às vezes aquilo não é nem que está sobrando, já é lixo. Já é lixo, ela quer dar. Paulo fala assim, eu sei, Filemon, que além de me obedecer, você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Paulo fala assim, eu sei, Filemon, que o seu coração é um coração generoso. Nós precisamos de cultivar generosidade na nossa vida. A Bíblia, no livro de Provérbios, fala que a alma que é generosa, ela prospera. A alma que é generosa, ela é bem-sucedida. Não é a avareza, né, o acumular constante que vai nos fazer ser bem-sucedido na vida, não. É a generosidade. É o estender a mão. É estar disponível, né? Muitas vezes a gente não está disponível a nada, nem a ninguém. A gente quer a ajuda de todo mundo, mas quando alguém precisa, a gente nunca estende a mão. A gente nunca ajuda, a gente não se dispõe. Eu não esqueço dessa história. Há mais de 20 anos atrás, uma vez um irmão chegou na igreja pedindo para orar por ele, que ele tinha acabado de comprar um carro. Carro novinho. E ele colocou um adesivo no carro assim, ó.
a serviço do Rei Jesus. Vamos lá. Aí não esquece disso. Aí, primeira semana que ele estava na igreja, ele e a esposa no carro só. E tinha uma irmã que morava lá perto da casa dele. Aí eu corri nela, ô fulano, você podia dar uma carona pra irmã. A irmã tá pegando 2 lotações para chegar aqui na igreja. Dá uma carona. Ah não, pastor, ela é meio gordinha, vai estragar meu carro. Sério. Sério. Desse jeito. Sem constrangimento nenhum. Sem constrangimento nenhum. Já soltou essa. Aí eu falei, ô irmão, misericórdia. Ajuda a irmã lá. Ah não, tá bom. Na hora que a irmã foi, já falou assim, ó irmã, limpa o pé que eu não gosto de pé sujo no meu carro. Mas ele colocou o adesivão lá assim, como é que é? A serviço. Beleza. 4ª semana eu tô vendo o irmão chegando a pé na igreja. Mas o que foi? Ah não, prestei meu carro para meus meninos, eles não chegaram, vim a pé no culto e tal. No final do culto, o irmão foi dar carona, ele não parecia que eu te dou carona. Na hora que o irmão chegou, estavam os filhos dele chegando da balada no carro. E ele a pé. Mas na hora do a pé, teve um irmão para dar carona para ele. Pouco tempo depois, ele teve um acidente com o carro, perdeu o carro, perda total. Não é que Deus pesou a mão na pessoa, não, mas olha a mentalidade. Ele queria aparecer, meteu um adesivão para todo mundo ver. Olha o crente ali. Mas na hora de ser generoso, pessoa mesquinha. Meu carro pode ir vazio para casa, mas eu não posso dar carona para quem mora na minha esquina. Não posso dar carona porque o pé tá sujo. Tudo bem, limpar carro não é fácil, mas mentalidade mesquinha. O cristão que tem a sua vida transformada é alguém com o coração generoso. É alguém disposto a ajudar quem precisa. Disposição para servir. Porque existe uma verdade. Se a generosidade contagia, a avareza também. Fica do lado de alguém avarento. Fica do lado de alguém que reclama, você começa a reclamar também. Fica do lado de alguém que só gosta de acumular, você vai começar a acumular também. A avareza, ela contagia. Mas a Bíblia nos ensina que é preciso sermos pessoas generosas. Faz parte da identidade do crente ser alguém generoso. Nós poderíamos pegar aqui outras verdades da vida de Filemon. Filemon era um servo de Deus. Filemon era um filho de Deus. Isso era demonstrado, não era pela sua carteirinha de membro da igreja, era pela sua vida. Filemon era alguém que tinha uma fé em Cristo que todo mundo via. Filemon era alguém que manifestava o amor e que tinha uma vida que dava frutos. Filemon era alguém extremamente generoso. Eu quero que nessa noite você avalie a sua vida. Sabe por quê? Não adianta nada dizer que é crente. Não adianta nada vir num culto igual esse aqui, ou em qualquer outra igreja. Não adianta nada fazer essa prática religiosa se internamente Jesus não transformar a sua vida. Se internamente você não deixar de ser quem você era. Porque o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos uma nova criatura. Novas pessoas, uma vida transformada. E para a nossa identidade ser transformada, as verdades desse texto precisam ser verdades na nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar? Fique de pé onde você está. Curve a sua cabeça. Quero orar por todos nós. Quero orar por você também que nos assiste aí por nossas redes sociais. Que o nosso coração seja mudado. Que a nossa identidade seja transformada, assim como foi a identidade de Filemon. Que nós sejamos pessoas de fé, pessoas que manifestam amor, pessoas que dão fruto, pessoas que são generosas. Quero orar por todos nós aqui. Senhor, nos ajuda, Pai. A gente não se reúne enquanto igreja só para uma prática religiosa vazia. A gente não está aqui todo domingo, não lê a Bíblia, não estuda, não faz uma live. Pai, não é para demonstrar simplesmente a nossa vida religiosa. É porque a gente quer ser crente. A gente quer servir a Jesus. E para servir a Jesus, nós aprendemos aqui. É preciso ser transformados. É preciso ter uma vida mudada, assim como Filemon teve. Uma vida que a nossa fé em Cristo seja vista por todos. Não porque a gente fala, mas é porque a gente vive. Então que nós possamos viver a fé que dizemos ter, meu Pai. Que nós possamos manifestar o amor que dizemos ter nos nossos corações. Que possamos ter uma vida que dá frutos.
que frutificam. Que possamos cultivar e manifestar a generosidade. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter um coração desprendido na tua obra, no teu reino, para aqueles que precisam. Para que, tal como Filemon, nós possamos ter a nossa identidade transformada e cada vez mais sermos servos fiéis do Senhor. Que nós possamos viver essa verdade. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.